Olá Benders e Zeidianos, aqui é o Patrick, tudo bem com vocês? Eu finalmente estou fazendo um vídeo sobre The Dragon Prince, então só por isso eu acho que vocês já podiam deixar o like, hein? A terceira temporada do desenho estreou hoje na Netflix, então se você ainda não assistiu, corre lá, porque esse vídeo tá cheio de spoilers. Como aconteceram muitas coisas ao longo desses 27 episódios de The Dragon Prince, e muitas delas se passaram em momentos diferentes da história, nós decidimos fazer um resumão da história de Zeidia até o arco atual. Pra quem não sabe, essa temporada marcou o final do arco chamado The Dragon Prince. E daqui pra frente teremos dois novos arcos, ainda sem nome, mas com os mesmos personagens. Por sorte, lá na Comic Con de San Diego, os criadores do desenho divulgaram a linha do tempo completa desse universo. Então hoje nós vamos falar sobre ela. A história de Zeidia começa há 5.000 anos, na Era dos Primeiros Elfos. Foi nessa época que surgiram os 6 tipos de magia primária e seus respectivos usuários. O nome provavelmente é uma referência ao universo de Game of Thrones, em que tivemos o período dos primeiros homens. 3.000 anos depois veio a ascensão de Ilerion. E se você tá achando esse nome familiar, é porque a equipe de The Dragon Prince divulgou um poema que falava sobre essa tal de Ilerion. Caso você não se lembre, eu vou ler a tradução do poema aqui e agora. Ilerion, criança de olhos negros, suas raízes retorcidas espalham-se para longe. A força dos humanos, iluminada pela luz de Áravos, sua estrela da meia-noite. Nós acreditamos que tem fortes indicativos de que o Áravos foi quem criou a magia sombria e deu ela aos humanos. Afinal, na terceira temporada nós descobrimos que de fato houve um ser mágico que entregou a magia aos humanos. Pode ser que a Ilerion tenha sido a ponte entre ele e os humanos, a primeira a receber a magia sombria. Isso é só uma teoria, mas é um fato que Áravos e Ilerion estão conectados. E é muito possível que tenha sido nesse momento da história de Zeidia que ele surgiu. E ela foi uma pessoa tão importante que o nome dela se tornou o nome de uma cidade humana. 800 anos depois vem a era de Sol Raygan. Sol Raygan é aquele dragão que guarda a entrada para Zeidia. E foi nessa temporada que descobrimos o que aconteceu com ele. Durante o período que Sol Raygan reinou, os humanos usaram e abusaram da magia sombria, prejudicando as criaturas mágicas, já que eles precisavam da força vital delas para fazer magia. O Sol Raygan confrontou o líder dos magos sombrios e exigiu que eles abandonassem a magia sombria, mas o líder recusou, porque ele acreditava que isso seria um retrocesso e que os humanos voltariam a ser fracos e indefesos, passando fome e morrendo. Os dois então se enfrentaram e o mago foi destruído, mas o Sol Raygan acabou ficando cego. 200 anos depois dessa batalha veio o período conhecido como a Divisão de Zeidia, e nós já conhecemos bem esse período, já que ele foi mencionado na abertura de The Dragon Prince. Foi aqui que os elfos e os dragões decidiram levar os humanos para o lado oeste e separar o continente de Zeidia em dois, com as terras mágicas ao leste e os humanos no oeste. Nesse período ocorreram mais 2 outros eventos que a gente não conhece muito sobre: a Era de Luna Tenebris e as Guerras dos Magos. A gente espera que eles discutam isso nas próximas temporadas ou em outras mídias, como o jogo de The Dragon Prince, que ainda está para sair, ou também possíveis livros, já que eles estão trabalhando em parceria com a editora Scholastic para lançar livros que vão alimentar a comunidade de fãs com mais informações. 700 anos depois veio a Era de Avisandum, mais conhecido como Trovão. Durante esse período temos 2 acontecimentos importantes: a Estrela Caída e a Rainha Órfã. A Rainha Órfã, como nós já mencionamos, é uma antepassada do Ezran, que assumiu depois que a linhagem anterior foi extinta, cuja história completa ainda vai ser contada pelos criadores, mas o formato em que ela vai ser contada ainda não foi definido. Já a Estrela Caída provavelmente se refere à queda do Áravos, já que ele é chamado de Estrela da Meia-Noite no poema da Ilerion. E considerando que isso ocorreu no Reinado do Trovão e que o Áravos tinha sido aprisionado no espelho dele, é muito provável que esse aprisionamento tenha ocorrido aqui. Então chegamos ao dia de hoje, a era conhecida como o Retorno de Áravos. Tanta coisa emocionante acontecendo no desenho e ele fica marcado pelo Áravos. Podia ser, por exemplo, a paz de Zeidia, o nascimento de Zin, mas não, tinha que ser o Áravos, então a gente segue aqui. Há mais ou menos 10 anos, o rei Harrow foi coroado, e logo em seguida, recebeu um pedido de ajuda do reino de Duran, que estava passando fome. Ele concordou em dividir a comida com os vizinhos, mas isso acabou colocando os dois reinos numa situação ruim. Então Viran, que era o seu fiel conselheiro, sugeriu que eles conseguissem um coração de titã, que daria poder suficiente para salvar o reino. O rei Harrow
o Viren, a rainha Sarai, a comandante Amaya, as rainhas de Duren e vários outros foram atrás do coração e conseguiram, mas acabaram sendo atacados pelo dragão Trovão. E nessa batalha, as rainhas de Duren e a rainha Sarai acabaram se sacrificando para proteger o seu povo. Os sobreviventes voltaram para casa e conseguiram trazer prosperidade para os reinos, mas o desejo de vingança do rei Harrow continuava vivo. Anos mais tarde, o Viren encontrou um feitiço que seria capaz de matar o Trovão e o convenceu a realizá-lo. Os dois partiram para o ataque e conseguiram transformar o dragão Trovão em pedra, mas ainda não estava acabado, porque o ovo que continha o filho dele ainda estava lá. O Viren foi sozinho atrás do ovo, e quando chegou lá, enfrentou a guarda do dragão, um grupo de elfos, incluindo os pais da Rayla, que estavam lá para proteger o ovo com as suas vidas. Todos os outros fugiram, mas os pais da Rayla ficaram e lutaram, até que a mãe dela percebeu que o único jeito de proteger o ovo seria convencendo o Viren que ele tinha um poder extraordinário e que valia mais a pena roubá-lo do que destruí-lo. Por conta disso, os pais da Rayla acabaram sendo marcados como covardes e expulsos da vila dela, mas conseguiram salvar a vida do Zim. Os elfos não deixaram por isso a morte do Trovão. Eles se reorganizaram e mandaram um grupo de elfos da Lua, incluindo a Rayla e o Runan, para assassinar o rei Harrow como vingança. Os elfos, pelo menos aparentemente, tiveram sucesso, mas a Rayla acabou descobrindo que o ovo estava intacto e junto com Callum e o Ezran decidiu levá-lo de volta a Xadia. Enquanto os protagonistas faziam a sua jornada ao lado mágico do continente, a situação política se esquentava. Dragões sobrevoavam o reino humano, a luta entre os soldados humanos e os elfos do sol na fronteira ficava cada vez mais forte, e para piorar, Catolis estava sem rei. O Viren então inventou uma morte falsa do Callum e do Ezran, assumiu o papel de rei interino e convocou o Conselho dos Cinco Reinos para tomar alguma ação, mas falhou. Foi nesse meio tempo que ele acabou conseguindo interagir com o espelho e descobriu a existência do Áravos. Com a ajuda do Elfo das Estrelas, ele despertou poderes inimagináveis e mandou fantasmas atacarem os outros reinos, para que seus governantes se convencessem de que era melhor lutar. O Viren acabou sendo descoberto e preso, mas não antes do Áravos se transformar numa lagarta e segui-lo para a prisão. Enquanto tudo isso acontecia, o trio de protagonistas despertou o Zim. O Callum despertou a magia do céu, o Ezran revelou que pode falar com animais e eles chegaram até a fronteira de Xadia. Mas quando eles souberam o que o Viren estava fazendo com Catolis, o Ezran decidiu voltar e assumir o seu papel como rei, enquanto Callum e a Rayla seguiam viagem. Mas não foi tão simples quanto ele pensou. Os reinos estavam em caos por causa dos fantasmas e a maioria queria entrar em guerra, mas o Ezran acreditava que essa não era a saída, uma vez que o Zim estava vivo e então eles poderiam chegar à paz. Mas ele acabou sendo deposto pelo príncipe Zareth, que colocou o Viren de volta no poder, agora com um Áravos muito mais forte ao seu lado. Enquanto o Viren comandava uma expedição a Xadia, o Soren ajudou o Ezran a fugir. Do lado mágico do continente, o Callum e a Rayla chegaram à Rainha Dragão, mas era tarde demais. Ela estava em um sono profundo e teoricamente nada poderia acordá-la. O Viren seguiu sua jornada, destruindo a Casa dos Elfos do Sol pelo caminho e acumulando um poder incrível. O Ezran conseguiu alcançar seus amigos e os alertou sobre a vinda do Viren. Eles então reuniram todos os aliados de Xadia para uma batalha épica, que vamos concordar aqui, gente, foi uma das batalhas mais épicas da história dos desenhos. Os aliados de Xadia acabaram derrotando o exército do Viren e a Rainha Dragão finalmente acordou. A princípio parecia que tudo ficaria bem, mas a Cláudia trouxe o Viren de volta e ele continua sob a influência do Áravos. Então nós acreditamos que esses três ainda vão tacar muito terror por Xadia. Bom, pessoal, essa foi a história completa de Xadia até os dias atuais, que ficou conhecida como Retorno de Áravos, e a gente ainda tem, se tudo der certo, mais 4 temporadas pela frente. Então pode ser que mais pra frente a gente faça uma versão mais atualizada disso aqui. Então é isso, comentem aqui embaixo o que vocês esperam das próximas temporadas. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de seguir o Mundo Avatar em todas as redes sociais, tá tudo aparecendo aqui embaixo, e até o próximo vídeo. Tchau!